Eu sou o Rogério Mendes e esse é o programa Caminho para o Sucesso. Dando continuidade às nossas matérias, nossas entrevistas aqui na área de profissionalismo, eu vou trazer para vocês hoje a experiência de empreendedorismo dentro de uma família. Realmente, são duas irmãs que fazem a diferença dentro da nossa cidade e que são profissionais de alto gabarito e que vão trazer para vocês informações importantíssimas. Olha só, participando do nosso programa hoje está o Vitor, lá do bairro Amazonas, e que ele manda para a gente um e-mail, pelo nosso e-mail que é vempensarjunto@gmail.com. Se você quiser também participar, pode enviar por esse e-mail. E ele pergunta sobre o ramo de direito. Ele já se decidiu, ele quer fazer direito, mas ele ainda tem dúvidas de como é o mercado, ele tem dúvidas ainda de se ele se encaixa realmente como um profissional para esse ramo de direito. Para responder essa pergunta, nada mais, nada menos, mas simplesmente uma pessoa que tem um alto gabarito para responder isso para a gente. Eu estou hoje aqui nos estúdios com a Juliana Drummond, uma profissional do ramo de direito, uma advogada e também professora que vai falar para a gente tudo sobre o direito e vai responder você também, Vitor, e todos os nossos telespectadores e internautas. Eu te agradeço muito, Juliana, por ter vindo aqui. Um prazer. Eu te agradeço, tá? Parabéns pelo seu trabalho. A gente pode notar aí como você tem feito um trabalho bacana dentro da cidade. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite, né? E por falar também sobre o direito, que é uma profissão que eu tanto gosto e que acho que é essencial para a justiça dentro da nossa cidade, principalmente. Com certeza, isso aí é uma coisa que ela falou que perfeito, perfeito. Respondendo o nosso internauta, o Vitor, ele quer saber o seguinte, o que é o direito, na verdade, vamos falar de uma vez para ele, o que é o direito, por que de ter seu advogado e quais são as características que um advogado precisa ter para ele exercer bem a função dele. Sim, a função do advogado é essencial para a justiça, como eu já coloquei, está lá na Constituição Federal, que o advogado é essencial para a justiça. E ele trabalha na mediação de conflitos, tentando solucionar os conflitos, né, entre as partes, e também prestando assessoria, né, ou talvez assessoria jurídica para a empresa, e também com relação a cargos públicos, né, para quem precisa de fazer a faculdade de Direito, ser bacharel em Direito. Quem quer advogar faz a prova, né, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e quando a pessoa, né, pode advogar, ser um especialista, né, em alguma área do direito, ou pode, né, ser bacharel e tentar as carreiras públicas, né, fazendo pelo concurso para ser um juiz, um promotor, um delegado, né, e outras tantas carreiras que envolvem o direito. O que ele tem que ficar atento às características que ele, o Vitor, tem que ter como pessoa para exercer bem o trabalho de advogado? Para ser advogado, precisa de algumas qualidades, que são ter boa comunicação, saber comunicar com as pessoas, saber ouvir, né? Porque geralmente as pessoas chegam para o advogado com algum problema, né, para ser resolvido. E também gostar de ler, né? Porque envolve muita leitura, envolve muito o saber técnico das leis do país. Ler muito, né? Ler bastante. É muito interessante também que ele pergunta o seguinte, como está o mercado para o advogado? Como é que é isso, Juliana? Existe altos e baixos no mercado? É uma pergunta até bacana dele. Como qualquer outra profissão, exige, né, e como o mercado está cada vez mais competitivo, exige que seja um profissional qualificado, né, que a gente não pare de estudar, que a gente especifique o ramo do direito no qual você quer atuar, para que aquele saber seu jurídico fique bem delineado para a solução daqueles problemas, e aí você encontra até alguns nichos de mercado, né? Algumas áreas do direito que realmente precisam de uma qualificação, precisam de um saber jurídico empregado para aquela pessoa. Perfeito. Por exemplo, vamos colocar na área de trabalhista, né?
tem algumas profissões e algumas empresas que trabalham com um profissional e um trabalhador específico daquela profissão. Então, a gente tem que saber, por exemplo, convenção coletiva de trabalho, daquele funcionário, daquele ramo. Então, quer dizer que até mesmo para ele se nortear, ele pode ver o mercado e falar assim, existem poucos advogados na área trabalhista, Exatamente. eu acho que eu vou atuar nesta. Existem poucos advogados na área criminalista, vou atuar nesta. Isso aí é um parecer bom para que ele possa medir, Sim. né? E aí, o que acontece? Ele especifica qual ramo, porque dentro do direito trabalhista, por exemplo, ou dentro do direito criminal, ainda tem alguns nichos que ele pode... vertentes, então. Exatamente, afunilar ainda mais. Bacana. Por exemplo, no caso que eu estava citando, que era essa questão do trabalhista. Eu tenho algumas empresas que eu posso focar naquelas empresas e dar ou assessoria para os empresários, né? Ou trabalhar dentro dos sindicatos, ou trabalhar sendo advogado somente dos reclamantes, né? Que são os trabalhadores. Você já trabalhou realmente nessa área, né? Como é que é um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente conhecer aqui a Juliana Drummond? Eu iniciei em 2002, né? Eu formei em 2002 e trabalhei como assessora jurídica dentro de uma empresa do ramo supermercadista, né? Da nossa região. E aí, depois, ainda em Belo Horizonte, né? Eu trabalhei depois dessa empresa, eu trabalhei também num renomado escritório de advogados de Belo Horizonte. E aí eu comecei também a lecionar, né? Sim. No curso técnico de segurança do trabalho, né? Minha especialização é em direito do trabalho. E aí eu comecei a lecionar. E em cursos técnicos eu tenho feito uma trajetória aí de ministrar alguns cursos, tanto de segurança do trabalho, quanto de mineração. E agora, recentemente, né, lecionando lá na PET Cursos com o curso de assistente jurídico. Bacana, é um curso legal esse curso, né? É bem focado para as pessoas que pensam em fazer uma faculdade de Direito ou então as pessoas que querem trabalhar como assessores dos advogados ou dos profissionais do direito. Então, ele é uma qualificação muito boa, porque não existe ainda, né? Não existia no mercado, e de Itabira principalmente, uma mão de obra tão qualificada assim, e para colocar o saber técnico para que essa pessoa seja o braço direito do advogado. Mas me explica aqui, existem hoje, em Itabira tem a FUNSESI e existem os estagiários. Não seria ideal, às vezes, colocar o estagiário para fazer esse trabalho? Como é que isso pode ser impactado por esses profissionais que estão começando a carreira e agora vindo um curso profissionalizante que vai trazer ali, às vezes, uma pessoa que pode tomar o lugar deles? Existe essa rivalidade ou existe alguma coisa que muda isso? Não há rivalidade. Por quê? Porque, como eu coloquei, as pessoas que ainda pensam em fazer uma faculdade, que não estão fazendo a faculdade, mas que gostam da área jurídica e pretendem, né, se qualificar para essa área. Porque um curso de secretariado é muito abrangente. Sim. Um assistente, um auxiliar administrativo também é bastante abrangente. Mas, quando você foca naquele objetivo, é mais fácil de você conseguir chegar lá. Então, nessa área, por exemplo, de assistente jurídico, você vai qualificar a pessoa para que seja assessora do advogado. Certo. Não há uma competição muito grande com essa questão dos estagiários, por quê? Porque o estagiário logo ele vai se formar e vai se tornar advogado. Isso. Ele tem um prazo menor ali dentro do escritório e faz até outras atribuições com a carteirinha, né, de estagiário da própria Ordem dos Advogados, maiores e às vezes externo, né, dentro do fórum, dentro da Justiça do Trabalho, né, tirando uma cópia, sendo um assistente do advogado fora da empresa. E o assistente jurídico não, ele fica geralmente interno no escritório, mas ajuda o advogado a organizar os papéis, a controlar as publicações. Fazer consultas. Consultas, né? Às vezes dá um retorno mais técnico para aquele cliente que exige uma informação mais precisa sobre o seu processo. Então, é por isso que essa qualificação técnica ela é tão importante para quem quer entrar na área
de trabalhar com o judiciário. Então, quer dizer que essa pessoa também ela tem um prazo maior dentro do escritório, porque o outro ele pega, fica um tempo e depois sai. Exatamente. E nem todos os estagiários querem advogar. Por quê? Justo. Geralmente eles entram nas carreiras, né, para fazer um concurso, ou às vezes vai para a capital, né, não ficam todos os bacharéis que formam aqui em Itabira, ficam aqui em Itabira. Então, o prazo dele dentro da área jurídica e dentro do escritório é pequeno. Certo. Ao contrário do assistente jurídico, que ele é que tem formado para isso. E ele fica mais um longo prazo ali, pode ter até construir uma parceria melhor com o advogado. Perfeito. Olha só, então se você está indeciso em fazer um curso ou algo desse tipo, o curso de assistente jurídico é um curso muito bom e que está muito em voga, né? Porque agora as pessoas vão querer, realmente, os advogados vão querer uma pessoa qualificada para que possa galgar um tempo ali. E se você gosta do direito, tá aí uma boa opção, né? Então, Vitor, se quiser fazer um curso, pode procurar lá a Pet Curso e a Juliana, né? Não é? Vai Lá ser a Pet Curso está com esse curso aberto, né? Então, a gente já tem as questões, lá a gente leciona para questões práticas do direito, então é bem focado, vai ter noções de direito trabalhista, noções de direito consumidor, noções práticas da rotina do escritório de advocacia e também agora, né, o processo eletrônico do judiciário, tanto na Justiça do Trabalho quanto nos fóruns, né, no Tribunal de Justiça, eles também têm uma noção sobre o processo eletrônico. Isso é uma coisa nova que veio esse ano, né? Sim, e aí por isso que a gente colocou um curso bastante prático, né? Mais de 40% do curso é prático, com visitas aos fóruns, aos órgãos públicos, para justamente a pessoa ter uma noção do que é o todo da advocacia e como assessorar não só o advogado, mas aqueles profissionais do direito também. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você decidiu. Você tinha uma carreira que começou lá nos escritórios de advocacia e também assessorando uma empresa. Como é que você deu aquele start? Você, eu vou empreender, vou começar o meu escritório. Foi assim, eu vim para Itabira, né? Casei e vim para Itabira. Então, voltando, né, à minha terra, na verdade. Isso. E aí eu vi que tinha uma falta de um escritório especializado na área de advocacia criminal em Itabira. Sim. E foi aí que a gente foi começando, né? Não só na área criminal, mas na trabalhista, na cível, né? Então, foi aí que a gente empreendeu, né? E aí comecei nessa carreira aí de advogada aqui em Itabira. Você sentiu dificuldades no primeiro momento? Como é que foi esse despertar para você como uma pessoa que já trabalhava fichado, tinha lá o seu salário e agora você tem que fazer acontecer, né? Como é que é isso para você como empreendedora? Como é que foi esse choque? Dá um friozinho na barriga, né? Dá. Acho que essa coragem do empreendedor, ela também é muito benéfica, né? Justamente. Porque você tem que ter uma coragem um pouco calculada, né? Isso. Tem que pensar, tem que planejar o negócio mesmo, mas isso é tranquilo, né? No começo, né? A gente vai devagarzinho, né? Tentando ali conciliar os custos com as questões, os lucros, né, da advocacia. É um pouco instável, mas com pouco tempo a gente consegue. Foi melhor do que eu esperava. Que ótimo. Né? Pela sua competência, pelo trabalho que você exerce com profissionalismo, isso já a gente pode saber que é por isso que foi tão tranquilo assim. Que bom, né? Eu queria que você desse uma palavrinha para aqueles alunos que estão se formando agora lá na FUNSESI, aqueles alunos que vão nos ver também pelo YouTube, aqueles que estão se formando agora e que têm o desejo de empreender. Dê para eles uma dica daquilo que eles podem fazer para que eles realmente tenham um êxito e um sucesso que, como você já tem uma carreira consolidada, que eles podem fazer para que seja uma sacada, que seja uma dica para que eles possam fazer acontecer na vida deles como você fez. Bom, eu sempre falo com os meus alunos
que a primeira coisa que a gente tem que fazer para se especializar e também para achar o seu caminho é vendo, trocando informações com as pessoas mais velhas, as pessoas que estão na área, dando importância a questões, a pequenas questões, né, tanto próprias, características próprias da sua personalidade, mas também qualificando, especializando, achar uma área e pesquisar bastante dentro dessa área de mercado, se aqui em Itabira, como que está, o que está faltando, como que eu posso fazer diferente. Perfeito. E é aí que está a sacada da questão de formar. Nós temos um leque enorme. Quando a gente forma, né, parece que o mundo se abre na nossa mente e tem um caminho enorme para seguir. Mas dentro dele você tem que olhar qual que é, aonde que você, como pessoa, vai se sentir melhor e procurar estudar aquela área para que fique ainda mais fácil de você encontrar seu caminho. Pesquise o mercado, se especialize, porque aí com certeza vai ter sucesso. Que bacana. Tá vendo, gente? Então, quando a gente conversa com profissionais que realmente conhecem o trabalho que fazem e sabem que, passando a informação à frente, vão formar novos profissionais bons como ela, é importante porque o empreendedorismo ele vem de você. Você é que tem que fazer acontecer. Mas quando você busca informações com as pessoas certas, né, Juliana? Isso faz com que você tome o caminho correto a seguir. Faz uma diferença. Então, eu agradeço muitíssimo, amiga de longa data, Juliana Dumont, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer para nós. Eu agradeço. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar com mais uma profissional também de sucesso e falando sobre empreendedorismo hoje de profissões e em uma família só, 2 pessoas de sucesso. Eu agradeço a você e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos pensar juntos? Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Vira, 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 vira. O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, estamos de volta e hoje falando sobre empreendedorismo de profissões, eu trouxe aqui 2 irmãs, empreendedorismo na família. Nós estamos falando hoje aqui agora também com a Júnia Drummond, que é uma dentista, né, especializada, formada pela UFMG, especialista em odontologia do trabalho e ortodontia. A Júnia, ela atua também como auditora odontológica há mais de 15 anos para a Vale do Rio Doce. Muito obrigado, Júnia, por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu. Por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Que bom. Eu queria muito que você conversasse com a gente hoje, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo agora são adolescentes, são jovens, ou pessoas que realmente se interessam pelo ramo da odontologia
e pessoas que precisam de uma informação a mais. A Júnia, ela é uma empreendedora porque ela decidiu realmente fazer algo inovador para a nossa cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por que odontologia? Por que você queria fazer uma odontologia? Olha, analisando a minha trajetória profissional, o que eu vejo é que eu sempre gostei de coisas pequenas, sempre gostei de trabalhos manuais, desde pequena. Eu vivia na casa da minha avó porque eu queria aprender a fazer crochê, certo. Depois do crochê eu passei para o tricô, bordado, e gostava também muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Isso é importante para a pessoa? E eu acho que isso é fundamental na área de odontologia. Porque a odontologia é essencialmente artesanal. Isso. Então, você precisa ter uma habilidade manual muito grande, você precisa ter um conhecimento científico, que a gente só consegue através da leitura. Então, por isso tudo, eu acho que eu fui para a área certa. Tive que decidir muito nova, com 17 anos, o que eu queria fazer da vida. É mesmo? Eu fui para Belo Horizonte estudar com 15 anos, e lá eu fiz o 2º grau, e quando chegou o 3º ano, eu tinha que escolher o que eu queria fazer. E eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu gostava, fiz os testes vocacionais, que eu acho super importante. A gente saber em que área a gente tem mais aptidão, porque isso já é um fator de sucesso. Sim. Né? Para ficar um fator de sucesso e facilitador, né? Porque você já está na área que você gosta. Isso. E fiz os testes, vi que estava na área de saúde, as minhas aptidões. E eu falei assim, gente, minha área de saúde são várias profissões. Que profissão escolher, o que eu gosto, o que eu quero fazer a minha vida toda, né? Porque certo. A gente pensa isso. Isso mesmo. E aí nisso a odontologia ficou como uma opção. Na minha família não tem dentista, eu fui a primeira. E gostei muito. Eu acho que essa habilidade manual, essa gostar de ler, foi automaticamente me levando a escolher a profissão que eu me dedico hoje, que eu sou apaixonada. Eu percebo, a gente percebe que aquilo que você faz com paixão. Você fala da odontologia como se fosse uma coisa assim, ai, que eu amo muito. É o brilho no olho, que a gente tem que Justamente, ter. é o brilho no olho. E que faz a gente brincar de trabalhar e não Justamente. trabalhar. Aquilo ali você pode fazer assim a vida toda e que para você não te cansa. Eu entro no consultório 8 horas da manhã e às vezes sai 7, 8 horas da noite. E aquilo Sem ali para cansar. mim é Foi tranquilo. foi um dia proveitoso. Muito bom. Tá vendo, pessoal? Essa é uma grande sacada do empreendedor, é que ele faz aquilo que ele gosta. Não necessariamente aquilo que dá dinheiro, né? Mas se você conseguir Unir os conciliar dois, as coisas, é muito muito bom. bom. Mas você fazer o que gosta impera em você realmente estudar, em você buscar capacitação e ir atrás daquilo que você quer. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, desde quando você se formou até quando você realmente falou assim, eu quero empreender. Minha trajetória, eu formei pela Federal. Logo que eu formei, eu dei muita sorte, porque quando eu voltei para Itabira, a prefeitura fez o concurso público para dentista, né? E também teve um concurso do SESI, que estava inaugurando aqui em Itabira. Então, eu passei nos 2 concursos. Então, parabéns. Eu tive 2 empregos com carteira assinada, que é muito difícil na odontologia. Justamente. E que me ajudou demais. O SESI e a prefeitura para ganhar mão, porque eu acho que o dentista a gente sai da faculdade assim muito cru na profissão, né? Porque a gente faz os tratamentos clínicos, mas não tem uma grande quantidade. Agora, quando você vai para a prefeitura, no serviço público, ou mesmo no SESI, eu participava daquelas ações globais, que eu não sei se você lembra. Lembro, sim. Que o SESI ainda hoje promove. Faz pela Rede Globo e tudo mais, eu lembro. E aí a gente fazia muitos tratamentos naquele dia. Então isso foi para você um crescimento profissional muito grande. Muito. Eu costumo dizer que não é sorte, é uma oportunidade. É. O empreendedor, ele consegue ver as oportunidades. Então, você se formou, Eu sabia se capacitou. que eu tinha que começar. Justamente. E se eu começava com um emprego com carteira assinada, melhor ainda. Olha né? só. Porque a pessoa que começa para ela abrir um consultório é um gasto muito grande. Investimento alto. É altíssimo. Né? Se a gente for olhar todos os investimentos necessários, todas as leis que precisam, né, para você abrir um consultório, você vê que o investimento é muito alto. Sim. E aí o que acontece? Quando você não tem uma renda fixa, fica muito mais difícil. Você está começando, você não é conhecida na cidade, e aí você tem que começar de algum jeito. E às vezes abrir o consultório, você fica lá lendo, né? Porque às vezes não tem paciente. Como é que foi depois disso que você passou nesse concurso? E aí concurso? fiz os 2, aí trabalhei muitos anos, durante eu acho que o SESI uns 4 anos, aí ele fechou e aí eu continuei na prefeitura. E quando o SESI foi embora, eu resolvi que estava na hora de eu montar meu consultório.
E aí eu comecei a preparar, a organizar, a procurar cursos que me capacitassem para poder... Porque o dentista, eu falo que ele, assim, ele forma muito com uma visão muito tecnicista. Ele sabe fazer uma restauração maravilhosa, sabe fazer um tratamento odontológico, mas ele não tem visão gerencial. A gente não aprende isso na faculdade. Justo. E isso, para quem quer ser empreendedor, é fundamental. É fundamental. Então, eu fui procurando isso. E aí, em Itabira, na época, um pouco depois que eu montei o consultório, teve o curso do Empretec. Então, eu fui uma das primeiras dentistas a fazer o Empretec. Que bacana, parabéns. E, assim, foi um divisor de águas na minha carreira. Ele me trouxe o que eu precisava e que eu não achei na faculdade. Sim. E, a partir daí, foi só consultório particular. Eu comecei a fazer auditoria para a Vale. E hoje eu faço as duas coisas. Eu trabalho no meu consultório particular, atendendo os pacientes principalmente na área de clínica, prevenção, estética. Fui uma das primeiras a estética também? Também. Fui uma das primeiras dentistas também a fazer clareamento dental, a trazer o clareamento dental aqui para Itabira. E assim, quem é empreendedor sempre busca o novo. O que é o melhor, o que pode ser feito melhor para o paciente, em qualquer área. Então, eu acho que assim, é fantástico essa parte de empreendedorismo. São coisas novas que você tirou de dentro daquilo que você já fazia. Como empreendedor, pensando da forma de empreendedorismo, você consegue ver o futuro da odontologia de que maneira agora, nesse momento que a gente está se passando? É um momento de crise, realmente. E como é que você vê esse momento para o seu negócio, para você como profissional e empreendedora? Olha, o futuro da odontologia é cada vez mais a gente concentrar profissionais em um mesmo lugar. Vários profissionais dividindo as despesas ou então trabalhando para uma clínica, para poder diminuir custos e fazer um tratamento de qualidade para o paciente. E hoje as pessoas não têm tempo. Sim. Então, quanto mais você otimiza o tempo das pessoas, melhor é. Então, a odontologia do futuro, ou ela está nas mãos dos grandes grupos, ou ela vai estar na mão do dentista, que vai se unir para poder ter uma odontologia de qualidade e que traga um benefício muito grande para o paciente. Perfeito. A Júlia está pontuando aqui algo que eu sempre coloco nas minhas sacadas, nos meus vídeos lá no YouTube, que a parceria realmente ela faz a diferença para aquele empreendedor que quer se posicionar. Então, se você se agrupar, se você tiver um grupo ativo e conseguir fazer isso, você sempre vai ter uma visibilidade melhor, sempre vai conseguir abranger mais pessoas. Hoje, para você, como uma profissional, existe alguma coisa que você ainda pensa de projeto para fazer? Tem alguma coisa aí que está vindo aí, surpresinha? Como é que é isso? Olha, depois de 23 anos de formada, eu consegui me surpreender com a odontologia. Eu faço parte de um grupo de dentistas, que hoje já são mais de 300 dentistas no Brasil inteiro. E esse grupo, ele se uniu para fazer uma odontologia de qualidade. Então, a gente troca experiências e, através dele, a gente tem o check-up digital preventivo. É um exame inovador, é um exame fotográfico de toda a cavidade bucal. Então, você consegue detectar problemas, você usa uma microcâmera que consegue aumentar em até 60 vezes o tamanho de um dente ou de outra estrutura, não só dentes, mas de gengiva, de mucosa. Então, ele é muito importante para a detecção de cárie inicial, que é muito mais fácil, mais rápido e mais barato de tratar do que um problema instalado. Ele é importante na detecção do câncer bucal, porque você consegue, como aumenta 60 vezes, você consegue ver muito mais do que com aquele espelhinho que a gente costumava usar. E ele foca muito, o check-up preventivo, ele foca muito no evitar. Hoje a odontologia do futuro, eu acho que é evitar a doença. É tentar evitar que o problema apareça e fazer a prevenção. Hoje não tem coisa melhor. Você prevenir o problema fica mais barato, mais rápido e mais tranquilo para o paciente. Mas quando a gente fala isso num tempo de crise, as pessoas tendem a cortar gastos, na verdade. E como é que fica a odontologia num tempo como esse? Isso é necessário? Como é que é isso para você? E às vezes cortam errado, né? E aí elas vão lá, o que eu preciso cortar porque estamos em crise e a gente vai ter que adequar as despesas para aquela renda. Me diga por que não deve cortar o dentista. Por que a gente não deve cortar o dentista? Por quê? Porque quando você deixa, nesses tempos de crise, a chance de você começar a tomar um calmante, um ansiolítico, é muito grande. E um dos efeitos colaterais desses remédios são a secura da boca. Eles causam secura, diminuição da saliva.
Causando diminuição da saliva, ele diminui a proteção. Então, o risco de cárie de inflamação gengival aumenta muito. Então, você deixar de ir no dentista pode se tornar caro, porque às vezes seu risco de cárie está maior, você não sabe, e aí na hora que você, né, passou um certo período, você começou a ter problema, e o tratamento às vezes pode ficar mais caro. E outra coisa que acontece é que as pessoas em tempo de crise, às vezes elas não dormem muito, né? Tem a insônia. Verdade. E a insônia, ela passando mais tempo acordado, o risco dela comer alimentos açucarados que causam cárie, porque o açúcar é o principal vilão aí, né, nessa parte. Verdade. Então, é muito grande. E ela passa no computador, às vezes, a noite toda ali, tomando um suquinho, um refrigerante, e ela está o quê? Aumentando o risco de cárie. Então, em tempos de crise, prevenção é o que há. Por quê? Porque se você está indo no dentista de 6 em 6 meses, você está fazendo check-up, que eu acho que é o que me motiva mais, você consegue manter aquela pessoa com saúde. E não tem por que ter medo de dentista. Porque se você está fazendo a prevenção, tem uma saúde bucal boa, aquele motorzinho raramente vai ser usado. Eu ia chegar nesse ponto, porque tem muitas pessoas que realmente têm pavor de dentista. Não, ninguém acorda e fala assim, oba, hoje eu tenho dentista. Não é. A não ser que esteja assim, no último dia de tratamento ortodôntico, que vai tirar o aparelho, oba, vou ficar livre. Ou então porque vai fazer um tratamento estético que está sonhando muito. Porque de outra maneira ninguém acorda motivado a ir ao dentista. Mas tá aqui uma dica muito importante. Se você faz uso desses remédios, sabe que a sua imunidade bucal ela está bem baixa. Comprometida. Então, comprometida. Eu só queria pontuar um pouquinho mais sobre esse seu novo projeto, porque é algo que me inspira também. Eu acho muito bacana quando um profissional vê dentro da sua função algo que pode ajudar as pessoas mais. É um trabalho preventivo, como você já mesmo disse, mas que é um trabalho também que traz uma segurança a mais para o paciente, não é verdade? Muito. Eu noto isso com meus 23 anos de profissão, que hoje o paciente, ele senta na cadeira, mas ele está sempre desconfiado assim, será que eu tenho isso mesmo? Será que eu preciso fazer isso mesmo? Porque o tratamento já é desconfortável, né? Já causa um desconforto. Então, quanto menos ele fizer, para ele, melhor. E, né, ele, na visão dele. E aí, quando você tem um diagnóstico por imagem, por fotografias, o que você vê? Tem aquele ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso. Não é? Verdade. Então, esse exame você consegue ver e mostrar para o paciente, através de fotografias, né, macrofotografias de um dente ou da cavidade bucal, o problema dele. Então, fica muito mais fácil decidir, olha, vamos fazer isso agora ou não vamos. Isso. Se você não fizer isso agora, pode acontecer isso. Então, a gente consegue, junto com o paciente, fazer o que é melhor para ele. E outra coisa é transparência. Você consegue passar a transparência do tratamento para ele. Ele sabe que ele precisa. Então, é mais difícil ele adiar. É mais difícil ele postergar aquele tratamento por medo do dentista. Ótimo. Do tratamento odontológico, Nossa. né? Não é nem medo do dentista, é medo do tratamento, de né? fazer aquelas sessões porque todas. muitos chegam no consultório, nossa, eu detesto dentista, me desculpe, mas não é o dentista, né? Ele detesta o tratamento, né? Mas é necessário, é importante. É importante. E a gente hoje está aqui para divulgar isso realmente, que é uma coisa nova que Itabira agora tem e que vocês já podem fazer uso, já podem buscar essas consultas e vale a pena. Então, eu agradeço muito, Júnior, pela sua participação hoje aqui. Fica aqui o convite para voltar mais vezes, você, a Juliana, principalmente também. Se quiser fazer algumas consultorias jurídicas, se tiver alguma pergunta, vou mandar para a Juliana também. Então, se você quiser fazer alguma pergunta para as doutoras que estiverem aqui hoje, manda o seu e-mail para vempensarjunto@gmail.com, que nós vamos encaminhar e elas vão responder todas as perguntas para você. Então, nós terminamos aqui mais um programa Caminho para o Sucesso, deixando para você a dica de empreendedorismo que você sempre pode fazer mais. Você sempre pode ir além. Basta você realmente fazer aquilo que você está proposto a fazer. Sabe qual que é a sua missão de vida? Sabe qual que é o seu legado? E coloque isso em voga. Coloque isso à frente. Coloque isso para que isso seja visto pelas pessoas e vai atrás do seu sonho. Tá bom? Então, eu termino aqui mais um programa, agradecendo a todos vocês e deixando aqui a nossa dica. Pensa nisso. Vamos pensar juntos?